Planta não tem outra cobertura, nem potência, nem saber, nem grandeza, nem altura, que assim possa dizer, eu me atrevo a viver sem nada da agricultura. Me chamo Maria de Luz Casimira Almeida, sou esposa de João Almeida da Costa, conhecido como João, casada há 51 anos. Com ele tive 4 filhos, Vera Lúcia, Josimar, Wellington e Lucivânia. O que eu tenho a dizer é que ele foi um excelente marido e um ótimo pai, um homem honesto e trabalhador. E também tinha um coração bondoso que se doava muito para os outros. Com ele aprendi o dom do amor e da caridade. Tenho muito orgulho de ter sido esposa dele. Mas se julga necessário, porque até o governo, o bispo, um missionário, um deputado e um doutor, um marechal, o senador é sujeito ao operário. Dos insetos que incomodam, o mais enjoado é o grilo. E de carne não tem 10 gramas de osso, não dá meio quilo, mas no lugar que ele canta não tem quem durma tranquilo. Me chamo Joyce Almeida. Eu sou neta de João Almeida da Costa, mais carinhosamente, como eu chamava, de Joroboam. João, como avô, ele era sensacional. Eu tiro meu chapéu para ele. Era um avô presente, era um avô brincalhão, daquele que faz jus ao os pais não deixam, o avô vai lá e faz. E uma das coisas que eu aprendi com ele, que eu gosto muito de falar, foi a pilotar. E ele, assim, acreditava muito, tá? Quando ele se dispunha a ajudar, a ensinar alguma coisa, ele dava a vida por isso. Algumas das vezes, algumas pessoas achavam sem noção, mas ele fazia do mesmo jeito, porque a consequência é que importava. Mas como é que aconteceu isso? Desde os meus 8 anos de idade, ainda nem alcançava numa moto, né? E ele tirou como objetivo que queria me ensinar a pilotar. E o que é que ele fazia para isso acontecer? Como eu falei, eu não alcançava na moto. E de repente, ele me colocava na moto, né? Precisava da ajuda dele. Ligava a moto, dava as instruções, solta a embreagem. Quando a moto estiver pedindo força, né? Aí vai e troca a marcha e tudo mais. E qualquer coisa, joga a moto no chão e pula. Não deixa a moto ficar em cima de você. Mas você vai dar uma volta, treina e eu te espero aqui pra te ajudar a descer. E foi assim, minha gente. Ele me colocava nessa moto todo dia, final de tarde. Ele me colocava na moto, eu dava a volta na rua e chegava, né? Pra ele me pegar. Só que ele só me pegou umas 2 vezes ou 3. Porque ele entrava pra buscar o café e acabava que me esquecia. E daí eu ficava lá em frente à casa dele, no terreiro, dando a volta e buzinando pra chamar a atenção. Eu não sei se era proposital, mas funcionou. Me fez tentar encontrar outra maneira de descer da moto sem ser eu jogar no chão, né? E em frente à antiga casa dele, que hoje, atualmente, meus pais e minhas irmãs moram, tinha como se fosse um banco na frente, né? Muitas das casas aí no Núcleo 2 tem.
E daí eu vinha com a moto bem pertinho e colocava o pé nesse banco e eu conseguia parar a moto. Eu acho que era proposital, porque toda vida que eu conseguia estacionar, ele saía de dentro de casa com o café dele e começava a rir da situação. Mas é uma das inúmeras lições, momentos que eu tive com ele durante a minha infância, né? Depois disso veio aprender a dirigir, tocar violão, me apaixonar por versos também. Não sou boa como ele era, mas eu gosto muito de escutar e de vez em quando de criar também. Ele contava muito também das histórias de quando ele era menor, mas ano passado ele começou a se abrir mais, sabe? A gente não sabia o porquê de vovô comprar muitas bicicletas. Ele estocava. Se você hoje mesmo for na casa lá em vovó, na garagem, tem inúmeras bicicletas. E a gente, já tem demais. Roda essas vendas, essas trocas. E ele conseguiu se abrir falando o seguinte, que quando ele era pequeno ele tinha um sonho de ter bicicleta, mas os pais não tinham condição, né, de dar a bicicleta para ele. Então ele colocou como objetivo que ninguém, né, nem só os filhos e os netos, tá? Mas ninguém que chegasse para ele com a vontade de ter uma bicicleta sairia com essa mágoa, com essa dor, né? Então sempre faria um negócio para poder proporcionar isso para outras pessoas também. Isso acontecia com tênis também. Ele gostava muito de ir na feirinha lá do domingo em Souza, ali na estação. Toda vida que ele ia, ele voltava com a sacola de sapatos. Sabe aquelas feirinhas do rolo que você compra 4 sapatos por R$2? Pronto. Ele voltava com um monte de sapato, um monte de camisa. E isso era de decorrência, como ele falava também, dessa questão de infância, né? Então, ele contava muito como ele lidava com esse tipo de situação e também das aventuras e traquinagens que ele fazia, né? Porque ele é brincalhão, mas aprontava que só também. Mas Joroboam era um cara sensacional, fora da curva, muito humilde e que deixou bastante saudade, mas também bastante lições e coisas boas. Diferente dos iguais, assim eu defino João. Em casa, nas ruas ou nas calçadas, onde ele estava era sempre igual. Não faltava riso e verso, distribuía alto astral, acompanhando de um bom café, trocas e vendas cheio de ninguém. João era um caba sem igual. Falando ainda sobre café, isso era lei no início do dia. Coloca água no fogo, Diane tá vindo, cuida, Dinha. Lá ia ele sentar no terreiro para esperar os parceiros e os negócios iniciar. Chegamos num ponto marcante. João e negócio eram uma dupla. Agora sucesso, isso era dúvida. Para ele, o que mais valia na troca era o bem de quem tinha o problema. Não valia de nada lucro, tinha isso como dilema. Ajudar era mais importante, só ter dinheiro não vale a pena. Quantas vezes foi questionado por cair em maus negócios, comprar carro sem motor e uns 300 mil relógios, mas para ele o que mais valia era ajudar o próximo. Realidade da vida, João. Realidade da vida, João. Ninguém queira ser melhor do que ninguém. Se tiver um começo de riqueza, a fartura que sobra em sua mesa está faltando para um pobre que não tem. Pense mais em Jesus e faça o bem, que a diferença da vida a morte faz. Que pra que tantos bens materiais, se a cova só cabe o caixão dentro, e nesse mundo nós somos diferentes, mas debaixo da terra somos iguais. É verdade, é verdade. Aí, ó. Chama atenção, caboclo. Bernardo, acabou-se a farinha e os ovos de galinha. Eu não sei onde é que estão, Bernardo. Bernardo, e os ovos de galinha.
E os ovos de galinha, Bernardo? Não sei onde é que estão, Bernardo. Nem bebe cana nem mito, você bebe cana e menta. E tem mais dois defeitos, nem é cantador nem crente. Liga aí pros meninos, seu tá bem? Aí pra Vera, Mazinho, ver, tudo em paz. Tá, Quer né? dizer? Sim, tá tudo bom, não tá? Ah, beleza. Só um passeiozinho, né? Foi só um testezinho. Só pra Tô conversar. muito bom, as enfermeiras boas. Vai. Deu tudo beleza. Bora. Me chamo Vera Lúcia Casimiro de Almeida, sou filha de João Almeida da Costa, conhecido como João. Meu pai, um homem simples, um trabalhador honesto, amoroso, alegre, né? Um poeta, mesmo com pouca leitura, cheio de rimas, nos ensinou desde criança, a gente ouvia ele cantar as rimas dele, aquela alegria. A casa sempre foi cheia, porque ele tem sempre aquele dom de hospitaleiro, de receber as pessoas, de enxergar só o que elas têm de bom, nunca ver maldade nas pessoas, sempre ter ver o lado positivo, o lado bom das pessoas. Isso é o que eu levo de lição. Eu sou a primogênita de 4 filhos, Josemar, José Wellington e Lucivânia. Nós aprendemos com o nosso pai a ver a bondade no coração das pessoas, como ele via. O que ele deixou foi a generosidade de um coração amoroso. Sou grata a Deus por ele ter me dado um pai tão maravilhoso, que eu aprendi o verdadeiro dom da caridade, do amor fraternal. Isso que eu guardo como memória do meu pai. Tivemos muitos momentos bons, momentos difíceis, mas nunca momentos ruins, porque ele sempre tinha um poema, um gesto de fazer a vida ficar mais leve. E não só nós que compreendemos isso, como a comunidade inteira do Núcleo 2 verificou isso, né? A gente ficou comovido em saber que as pessoas reconheceram nele o que só a gente via, né, dentro de casa. E então eu agradeço a Deus por ter esse privilégio e ter um pai tão maravilhoso como ele foi. Só agradecer.